Então hoje trazemos este tema, Deus em busca do ser humano, que é no fundo uma reflexão sobre a relação não só de nós com Deus, mas também de Deus conosco. Nós podemos perguntar-nos, como muitos se perguntam, se Deus existe e se Ele é todo-poderoso, por que é que não nos envia uma prova assim, inequívoca que nos convença da sua existência? Por que é que Deus não se manifesta para que nós o aceitemos e o compreendamos definitivamente? Não é? Porque parece que Deus se esconde. Nós temos esta ideia de um Criador, mas a verdade é que ninguém viu Deus. Da mesma forma como nós podemos enxergar os objetos à nossa volta. Então é sobre isto que nós vamos falar. Será que Deus existe ou não existe? E se existe, será que a sua invisibilidade, o seu aparente silêncio é sinal da sua indiferença perante nós, perante a sua criação, perante as nossas dores, tantas vezes? Então, nós trazemos aqui a perspectiva da doutrina espírita, que nos ajuda a renovar e a clarificar a concepção de Deus. Como é que nós vemos o Criador e como é que se responde a estas questões? Então, a primeira constatação que nós vamos aprender com Kardec é que Deus é imaterial. E, portanto, se é imaterial, nós não poderemos percebê-lo com os sentidos físicos. Não poderemos vê-lo com os olhos, não poderemos tocá-lo com as mãos, não poderemos ouvi-lo com os ouvidos. Deus não é uma pessoa, Deus não é uma entidade com um corpo, com uma forma, Deus não é um objeto, e nós não sabemos o que é que Deus é. Essa é que é a verdade. Tanto que Kardec, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando questiona sobre Deus, pergunta o que é Deus. Porque Deus não pode ter comparação nem equivalente com a criação, porque Ele é o Criador. E, portanto, é algo distinto, tem uma natureza distinta da criação. E, portanto, nós não sabemos o que é que Ele é. Temos uma ideia aproximada, mas essa ideia vai sendo renovada, vai sendo amadurecida, vai-se aprofundando, vai-se ampliando à medida que nós vamos evoluindo e que vamos dilatando o nosso entendimento. Mas uma coisa nós já conseguimos compreender. Deus não tem uma forma. Deus não tem um corpo. Deus é imaterial. E, portanto, não se mostra diretamente, mas afirma-se por suas obras. Isto significa que, pelas obras, nós conseguimos conhecer Deus de maneira indireta. Conseguimos inferir que Ele existe. Então, se nós olharmos para um computador e compreendermos a forma lógica, inteligente, com o qual este objeto funciona e aquilo que nos permite fazer, nós vamos concluir que existe inteligência neste aparelho. O aparelho é inteligente. Mas a inteligência não é do aparelho, a inteligência é de quem o construiu, porque o aparelho não se construiu a si próprio. Ele foi criado. E, portanto, olhando para o aparelho, nós concluímos que quem criou este aparelho é inteligente, porque conseguiu fazer algo assim. Quando nós escutamos uma sinfonia, quando nós apreciamos uma obra de arte, nós concluímos que existe ali sensibilidade. Aquela obra não pode ser fruto do acaso, porque tem uma estrutura, tem uma lógica, tem uma coerência, toca-nos de maneira particular. Portanto, concluímos que o que quer que tenha criado aquela obra tem sensibilidade
e tem inteligência. E nós tiramos esta conclusão com base num axioma que é: todo o efeito tem uma causa. Olhando para a causa, para o efeito, nós conseguimos inferir qualquer coisa sobre aquilo que possa ter causado esse efeito. Então, se nós olhamos para um efeito, para um fenómeno, e observamos ali inteligência, beleza, ordem, nós vamos concluir que o que quer que tenha causado aquele efeito tem inteligência, tem beleza, tem ordem, tem harmonia. Porque se um efeito é inteligente, a causa também tem que ser inteligente. Um efeito inteligente não pode resultar de uma causa que não é inteligente. Então, se nós olhamos para o universo, se olhamos para a natureza e vemos que a natureza obedece a leis, e esse é o princípio que orienta toda a investigação científica desde sempre, que é a crença de que existem leis que regulam todos os fenómenos. E por isso eles podem ser estudados. Então, se nós observamos essas leis, se nós observamos como é que essas leis garantem que o universo segue uma lógica, segue uma estrutura, a conclusão natural é que, se a lei é inteligente, tem que resultar de uma causa inteligente. Ora, muitos que se opõem a este raciocínio propõem que, sim, existem leis que são inteligentes, mas resultam do acaso. Bom, isto, na nossa ótica, não tem lógica. Na nossa ótica não tem lógica. E de acordo com a lógica espírita, isto não faz sentido. De acordo com a lógica que Kardec nos apresenta, isto não faz sentido. Todo o efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Um efeito inteligente não pode resultar de uma causa que não é inteligente. Estrutura, ordem, inteligência não podem resultar do acaso. Isto não faz sentido. Então, nós, partindo deste princípio e olhando para fora, observando a natureza, nós vamos naturalmente concluir que se a natureza tem uma ordem, tem uma lógica, tem leis, existe uma inteligência que criou tudo isso. E a partir daí nós chegamos à conclusão que existe um Criador. Mas dizemos que, olhando para fora, estudando a natureza, nós compreendemos Deus de maneira indireta. Nós inferimos sobre a existência de Deus. Mas para compreendermos Deus de maneira direta, não é olhando para fora. É olhando para dentro. Então diz-nos assim Jesus, pela obra de Humberto de Campos, através de Francisco Xavier, livro Boa Nova: cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Então todos nós temos um santuário dentro de nós onde Deus se manifesta. Quando Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, eles poderiam ter respondido: nos livros religiosos. Podiam ter respondido até: na natureza. Mas a resposta é mais profunda. É na consciência. Dizendo-nos que, para nós compreendermos verdadeiramente o pensamento, a vontade e as leis de Deus, é olhando para dentro, escutando a nossa consciência. E então aqui Jesus chama a atenção justamente para isso, para o nosso santuário interior. É aí que Deus se manifesta de maneira particular.
E é aí que nós temos acesso a Deus de maneira mais direta. Não é olhando para fora com os sentidos físicos, é olhando para dentro com o sentimento. Então, Maria Dolores traz-nos um poema muito bonito, alguns já conhecem, que nos fala sobre isto, que se chama Mensagem Fraterna. Ela diz-nos assim: Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então, muitas vezes parece que nós buscamos Deus com as nossas orações, com o nosso pensamento, com as nossas indagações, e tudo aquilo que recebemos é silêncio. Silêncio. Como se Deus estivesse indiferente ou inexistente. E Maria Dolores convida-nos a voltar ao nosso templo interior. Escutarmos o nosso coração nas nossas orações. Escutarmos o nosso coração. Porque é justamente aí que Deus nos responde. Então, quando estamos a falar de relação com Deus, estamos a falar principalmente de sentimento. Não tem a ver com sentidos físicos. Não tem a ver com procurar fora. Procurar tocar, procurar ver, procurar escutar. Tem a ver com sentir. Sentimento. E no fundo isto é assim com muita coisa na nossa vida. Se nós pensarmos, perguntarmos, o que é o amor? Qual é a prova de que o amor existe? Como é que nós sabemos o que é isso? Bom, só sentindo. Os poetas podem, com a sua arte, trazer os poemas mais belos, as melhores descrições sobre o que é o amor. Mas a verdade é que conhecer mesmo, só sentindo. Temos que vivenciar. Se fizermos uma pergunta mais simples, qual é o sabor do chocolate? E podemos trazer um químico que vai descrever. Podemos trazer também um poeta que vai procurar descrever aquele sabor. Mas enquanto nós não provarmos, nós não faremos ideia do que eles estão a falar. Temos que sentir. Temos que vivenciar. E Deus é algo que nós vivenciamos pelo sentimento. Daí a ênfase, tantas vezes, na questão do coração, aqui como símbolo do sentimento. Da sensibilidade. E isso não é algo que se desenvolva com intelecto. Não tem a ver com conhecimento cognitivo. Não tem a ver com informação. Não tem a ver com conceitos. Tem a ver com vivência, experiência. E como é que nós experimentamos o amor? Como é que nós experimentamos Deus, que é amor? Na convivência uns com os outros. E é com determinadas experiências que nós vamos a pouco e pouco experimentando Deus. Não para provarmos ao mundo que Deus existe, mas para constatarmos intuitivamente que existe algo superior. Existe algo transcendente. Não porque isso é uma crença que nós aprendemos assim na catequese ou no centro espírita, mas porque nós sentimos
é uma experiência de algo que nos transcende. E que nós não temos como transmitir isso, transferir isso a outra pessoa. Não há como. Porque a outra pessoa tem que fazer a sua própria experiência. A outra pessoa tem que vivenciar isso. Porque enquanto ela não vivenciar, tudo aquilo que nós pudermos dizer serão apenas palavras. Por isso, muitos, quando observam, estudam sobre determinados fenómenos, como por exemplo os fenómenos que são estudados pela doutrina espírita, encontram aí uma prova de que Deus existe. Outros não. Outros encontram fraude, encontram delírios, encontram coisas que não fazem sentido. Porquê? Porque algo no seu coração ainda não está desperto e não lhes permite enxergar. E, portanto, há ideias que, à partida, eles não estão predispostos a aceitar. Terão que fazer um percurso para admitirem essa possibilidade. E esse percurso não tem a ver apenas com intelecto, tem muitas vezes a ver com o que está cá dentro. Ora, Deus é imaterial e, portanto, nós não conseguimos tocá-lo com os sentidos. E Deus ama-nos profundamente. Esse é um dos atributos que a doutrina espírita aceita como pilares. Deus é soberanamente justo e bom. E ama-nos. E como nos ama, procura-nos. Deus não é o Deus inteligência suprema que cria e depois se afasta. Sim, cria as leis, põe a máquina a funcionar e depois tira férias. Assim, automatiza. Automatiza as leis, automatiza as engrenagens da existência e vai-se embora. Não. Isso é muitas vezes o nosso pensamento. Vamos automatizar tudo, que é para não termos trabalho. Deixamos a máquina a rolar. Criamos os algoritmos, criamos os programas, faz tudo automático. Deus não. É claro que há mecanismos que estão a funcionar, mas Deus continua presente e continua interessado e investido em cada um de nós. Porquê? Porque Deus nos ama. Muitos perguntam, como é que Deus, que criou o universo infinito, pode interessar-se numa criatura insignificante como eu? Simples. Porque Deus nos ama. Não tem a ver com Ele ser grande e nós sermos pequenos. Não tem a ver com as nossas características. Não tem a ver com nós sermos bons ou sermos maus. Não tem a ver com nós fazermos o bem ou fazermos o mal. Deus ama-nos porque essa é a sua natureza. Deus é amor. E nós somos seus filhos. E como Ele nos ama, está investido em nós. Procura-nos. E procura-nos não porque Ele deseja ser adorado como muitos pensam. Pensam em Deus, ou no Deus que é apresentado, ou pela forma como é apresentado por muitos religiosos, como o Deus que quer ser adorado. Então nós temos que rezar a Deus, temos que fazer determinados sacrifícios a Deus, porque Ele precisa disso. Não. Esse não é o Deus da doutrina espírita. Deus procura-nos porque nos ama e porque deseja estar em comunhão connosco. Não é isso que nós fazemos quando amamos alguém? Não queremos estar junto da pessoa? Estar em comunhão com a pessoa? Usufruir da companhia da pessoa, da presença da pessoa? Partilhar a nossa vida com a pessoa? Então é a mesma coisa. Como Deus nos ama, Deus quer estar em comunhão connosco. Mas Deus também sabe que nós trazemos connosco uma sede. Uma sede de algo que nós não conseguimos ainda definir. Mas a verdade é que essa sede faz parte da nossa condição existencial. Todos nós aspiramos por algo, ansiamos por algo.
procuramos algo que nós não sabemos muito bem o que é. E nós diríamos que esse algo é Deus. Deus está na essência de todas as nossas aspirações, de todos os nossos anseios. Só que nós não sabemos isso. Nós fomos criados por Deus, a partir do momento em que desenvolvemos livre-arbítrio, começamos a fazer escolhas, escolhemos afastar-nos de Deus. Então há algo em nós que falta. Sentimos que precisamos de algo para adquirirmos completude, realização. E no fundo essa sede é sede de amor. Sede de Deus, porque Ele é a fonte do amor. E enquanto nós não compreendermos isso, nós continuaremos a procurar a água transitória das coisas materiais, procurando saciar uma sede que, na verdade, nunca está verdadeiramente saciada. E este é o episódio ali da mulher samaritana, que vai ao poço buscar água. Jesus encontra-se com ela e diz-lhe: todos os dias vens ao poço para beber de uma água que nunca te sacia, porque amanhã tu voltas de novo com sede. E somos nós, que na nossa sede existencial procuramos outros deuses. O Deus do dinheiro, o Deus do poder, o Deus da fama, o Deus da influência, o Deus do prazer, o Deus do sexo. Todos nós procuramos saciar-nos com aquilo que nós conhecemos, para concluir mais tarde ou mais cedo que, na verdade, isso não nos sacia. Dá-nos a ilusão temporária de satisfação, mas nunca nos preenche, porque nunca é suficiente. Então Jesus diz à mulher samaritana: se tu soubesses quem te pede de beber, eras tu que me pedirias de beber, porque eu posso dar-te a água viva. E aqui no livro Boa Nova, Humberto de Campos vai colocar assim: a água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. A água viva é aquilo que vem do amor infinito de Deus. E no fundo é isso que nos falta e é isso que nós procuramos. Sem saber. Sem saber. Até que um dia nós vamos compreender que é justamente isso que nos falta. É a água do amor de Deus. E como Deus tem ciência disso, tem conhecimento disso, tem consciência disso, procura-nos para nos ajudar a saciar a nossa sede através da nossa comunhão. Um dia, ou no dia em que nós compreendermos o que Deus é na realidade, ninguém vai desejar mais estar distanciado de Deus. Porque o nosso distanciamento de Deus tem a ver com a nossa falta de compreensão do que é que Deus realmente é. Então, habitualmente, nós pensamos em Deus como uma autoridade, ou melhor, como sendo autoritário, como sendo arbitrário, como sendo narcisista, é o Deus que quer ser adorado, e como sendo indiferente. Isso é uma projeção daquilo que nós somos. Não é Deus. Deus não tem nada a ver com isto. Isso somos nós. Então, no dia em que nós compreendermos o que é Deus, nós não vamos desejar mais nada sem ser comungar com Deus, estar em relação com Deus, ter Deus na nossa vida. E aí saciaremos a nossa sede. Então, o que é que nos mantém, por agora, distanciados de Deus? Diz-nos Emmanuel: apesar da nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. Nós achamos que vida é o que nós conhecemos. Vida é isto aqui. Um corpo,
que nasce e morre e acaba-se a vida. É o nosso orgulho. Nós não aceitamos que exista muito mais para além daquilo que nós conhecemos. O egoísmo encarcera-nos o coração. Ficamos centrados em nós mesmos. Procuramos o bem exclusivo para nós. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. Então achamos que somos mais importantes e, portanto, os nossos caprichos têm que ser atendidos, inclusive pelo próprio Deus. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. Procuramos conquistas exteriores na ilusão de que é isso que vai saciar a nossa sede e trazer-nos a felicidade que nós procuramos. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. Temos dificuldade em aceitar as contrariedades, as circunstâncias e aprender com elas. E, portanto, permanecemos impermeáveis às sugestões da própria vida. A ansiedade fere-nos o ser. Porquê? É o nosso desejo de controlar, estar no controle de tudo e na nossa falta de confiança em Deus. Então, tudo isto vem da nossa visão de mundo, que é nós olhamos para fora e consideramos que é no exterior que está a nossa maior finalidade. Então procuramos conquistar por fora. O exterior, o material, é o fim. Mas isso não é a realidade, porque nós somos espírito, nós não somos matéria. Nós estamos temporariamente no mundo material para nos desenvolvermos, mas nós não pertencemos ao mundo material. E a verdadeira vida não acontece por fora, acontece por dentro. Então isto significa que o exterior é um meio, mas a finalidade está dentro. A finalidade está no nosso interior. Porque é aí que nós vamos encontrar Deus, dentro de nós. Enquanto nós permanecermos voltados para o exterior, depositando aí todas as nossas esperanças, nós vamos sofrer distanciados de Deus. Vamos viver como se Deus não existisse. E não vamos ser capazes de identificá-lo, de senti-lo, de percebê-lo. Porquê? Porque estamos à procura de perceber Deus da mesma forma como percebemos um objeto material. Estamos à espera que Deus apareça à nossa frente. Mas Deus nunca vai aparecer à nossa frente. Deus vai sempre manifestar-se por dentro. No nosso sentimento, no nosso coração. E nós só vamos ser capazes de enxergar fora os sinais de Deus quando já tivermos construído por dentro uma disposição para vê-los. Costuma-se dizer que o pior cego é o que não quer ver. Então, para nós vermos, primeiro nós temos que querer ver. Para isso há qualquer coisa que tem que acontecer cá dentro para nós estarmos dispostos a ver. Então, dizíamos que Deus não é autoritário nem arbitrário. Diz-nos assim Emmanuel. É da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ama, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenha o coração. Então, é da legislação por ele estatuída. É da lei que ele próprio estatuiu, que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ama. Então, o que é que nós vemos aqui? Deus é o primeiro a respeitar as suas próprias leis. Então, Deus não é arbitrário. Deus respeita as leis que Ele mesmo criou. Depois, Deus respeita a nossa liberdade. Portanto, também não é autoritário. Dá-nos a liberdade para nós amarmos o que muito bem entendermos. E este é o verdadeiro amor. É o amor que liberta. É o amor que aceita que o seu amor pode não ser
Deus respeita que nós não queiramos nada com Ele. Deus dá-nos essa liberdade. E se nós quisermos colocar outras coisas no centro da nossa vida, Deus dá-nos essa liberdade. Justamente porque nos ama e porque atende aos nossos desejos de vivenciar determinadas experiências. Se nós quisermos muito viver determinadas experiências, Deus dá-nos essa liberdade. É claro que com estas escolhas virão as consequências. Nós vamos ter que viver a experiência por completo. Se queremos ir por um caminho, vamos ter que ir até ao fim. Não é? Mas Deus dá-nos essa liberdade. Deus opera em silêncio e não concorre com a vaidade das criaturas. Então Deus também não é um Deus narcisista que precise de atenção, que precise de se mostrar. Nós precisamos de nos mostrar. Nós queremos likes nas redes sociais, queremos que os outros nos vejam, nos aplaudam, nos elogiem. E somos nós. Deus não. Deus dá-nos o palco todo para nós. Deus não precisa disso. Deus não é um Deus carente, que se sinta triste se nós não lhe dermos protagonismo. Não. O amor de Deus por nós é puro. Puro. É o amor que se dá sem esperar recompensa. Nós é que, muitas vezes, amamos o outro, fazemos algo de bom ao outro, porque, no fundo, nós queremos que o outro goste de nós, que o outro nos elogie, que o outro tenha determinada ideia sobre nós, queremos impressionar, queremos aparecer e por isso fazemos coisas boas pelos outros, com uma segunda intenção, muitas vezes de maneira inconsciente. Então este é um amor que ainda está misturado com egoísmo. Mas o amor de Deus não tem nada disto. Portanto, Deus não precisa aparecer. E por isso não concorre com as nossas vaidades. Poderia aparecer que, se assim fosse, Deus apareceria, faria aqui assim um fenómeno qualquer, que nos deixaria todos talvez a tremer, e diria: meus amigos, eu estou aqui, façam favor de acreditar em mim e adorem-me, porque eu sou o Criador Todo-Poderoso. Deus não faz isto. E nós vemos isto na história do Cristo, em que os judeus esperavam um Messias que viesse num carro de um general para erguer a espada contra os romanos, libertá-los do jugo romano, e em vez disso encontram um Messias que nasce numa manjedoura. Cresce numa aldeia obscura, Nazaré, filho de um carpinteiro insignificante e que tem a morte mais infamante, mais humilhante entre dois ladrões. Não há concorrência. Não há concorrência. Jesus deixou as lutas políticas para os homens, deixou o protagonismo para os homens, ele veio apenas para servir, ensinar e seguir. E ele é a melhor personificação que nós temos de Deus. Então Deus não vem nem nunca virá para se impor. Quem não quiser enxergá-lo, Deus respeita isso. Deus não se impõe. Deus respeita. Mas também não é indiferente. E nós vemos aqui na parábola que Jesus conta sobre as bodas, justamente esse traço, essa característica de Deus, em que, diz ele, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas todos os que tinham sido convidados. Estes, porém, se recusaram a ir. Então Deus é este Senhor que tem umas bodas, ou seja, estas bodas representam o casamento. Casamento é símbolo de união, de comunhão voluntária entre duas almas que desejam comungar e partilhar uma vida. E convida a todos. Convida. Não fica à espera. Vai e convida. O problema é que quem é convidado
se recusa a ir. Então Deus convida-nos desde sempre. Nós é que, pelas questões que vimos, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, no fundo de ilusão, não percebemos o convite, ou quando percebemos o convite, não atendemos. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos se a lei de Deus está escrita na consciência, qual a necessidade de Deus enviar à humanidade missionários para lhe revelar a sua lei? Então, se Deus está na consciência, para que é preciso Moisés, Jesus e outros? Para quê? E a resposta é porque o homem, o ser humano, a esquecera e menosprezara. Nós esquecemos dessa lei e quando não esquecemos, menosprezamos. Menosprezo pela lei. O menosprezo nós vemos assim, quando a pessoa diz bondade é coisa para fracos. O mundo não é dos bons, o mundo é dos espertos. Menosprezo. A pessoa no fundo sabe o que é que está certo, mas ela não está nem aí. Menosprezo. E nós muitas vezes somos assim no nosso dia-a-dia, sem nos apercebermos. Sabemos que há algo que vamos fazer que não é bom, não é conveniente, talvez vá prejudicar alguém, mas na hora nós estamos tão empenhados em fazer aquilo, desejamos tanto fazer aquilo, que menosprezamos. Não escutamos a nossa consciência. Vou fazer mesmo, depois logo se vê. Não é? Mas isso não é por falta de empenho de Deus de nos puxar. É decisão nossa. E, portanto, no fundo a questão aqui não é se Deus vem até nós, é se nós estamos dispostos a ir até Ele. Se nós estamos dispostos a ir até Ele. Então nós vemos no filho pródigo, na parábola do filho pródigo, que muitos conhecem, né? O filho decide afastar-se da casa do pai, que mais uma vez é um símbolo do filho que decide afastar-se de Deus. Quando se afasta, a vida complica-se, cai numa situação em que de fome, de pobreza, e começa a apacentar porcos e a comer da comida dos porcos. E é aí que cai em si mesmo e decide. Lembra-se, na casa do meu pai eu estava muito melhor. Até os servos, o meu pai trata melhor do que aquilo que eu tenho agora. Eu vou voltar. Então é aí que o filho se predispõe novamente a entrar em relação com o pai. Ou seja, a entrar em relação com Deus. Porque Deus não quer uma relação onde nós estejamos constrangidos. Porque isso seria o mesmo que os casamentos à antiga, em que eram arranjados pelas famílias, muitas vezes por interesses de reputação, interesses financeiros, e juntavam-se dois jovens que nem se conheciam muitas vezes, e eles iam contrariados. E tinham agora que ficavam ali com um vínculo, às vezes corria bem, muitas vezes corria mal. Então ficava ali um casamento em que estão duas almas contrariadas, que não se amam, não nutrem simpatia, não se conhecem, não têm nada a ver um com o outro. Isso tem alguma graça? Não tem graça nenhuma. Qual é a graça? A pessoa está muito apaixonada, vai ver o outro e abraça e beija, e o outro está com ar contrariado e diz sim, sim, vá, despacha-te. Tem alguma graça? Não tem graça nenhuma. Nós sabemos a diferença. E sabemos o que é quando o amor é recíproco. Aí sim, é uma comunhão real. Nós estamos com o outro, amamos o outro e sabemos que o outro nos ama. E aí há algo que acontece, que nós só poderemos viver em relação. Só poderemos viver em relação. E no fundo é isto que todos nós buscamos. Uma relação, uma conexão real, humana, sincera.
E por equívoco, nós procuramos isto através do dinheiro, procuramos isto através do poder, procuramos isto através da fama, muitas vezes através do sexo e de outras experiências, na ilusão de que se eu passar por esta experiência, eu vou sentir-me amado pelo outro. E é claro, isto é falso, não é real. Porquê? Porque isto tudo é vivência puramente exterior, não tem raízes no coração. Para nós vivermos uma permuta afetiva real, nós precisamos abrir-nos ao outro, predispor-nos para estar em relação com o outro, para conhecer o outro, para nos darmos a conhecer, para aceitar o outro, para nos darmos a conhecer sem reservas, sem defesas, mostrando-nos vulneráveis, sem jogos, sem tentar representar aqui o teatro para impressionar, mostrar só aquilo que é bom, esconder outras coisas porque senão o outro não vai gostar de mim. Não, mostrarmos-nos tal como somos. E é aí que a relação real acontece. Com Deus é a mesma coisa. Para nós conseguirmos entrar em relação com Deus e sentir Deus, nós precisamos oferecer-lhe esta predisposição. Mostrar-nos a Deus tal como somos. E aceitar Deus e a sua vontade, que muitas vezes é diferente da nossa. Porque, no fim de contas, a inteligência suprema é Ele, não somos nós. E quando nós caímos na revolta porque não aceitamos a vontade de Deus, porque não aceitamos as circunstâncias, nós estamos a distanciar-nos dele. Talvez por isso Jesus tenha dito: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Aquilo que me alimenta, aquilo que sacia a minha sede, é fazer a vontade de Deus. Porque aí estão em comunhão. Então, como é que Deus nos vem ao nosso encontro? Agora de uma forma mais objetiva. Como é que Deus nos procura? Como é que Deus nos conquista a pouco e pouco? A primeira coisa que nós temos que compreender é que os métodos de Deus são diferentes dos nossos. Emmanuel diz assim: a providência divina possui os recursos e caminhos que lhe são próprios para alcançar-nos. Então Deus não opera da mesma forma que nós. Deus não tem esquemas, não tem assim estratégias. Não. Deus opera de maneira diferente. Muito mais sábia e muito mais sustentável. Porque Deus procura alcançar-nos sempre pelo coração. Demora o tempo que demorar. Às vezes demora milénios. Milénios. Mas como nós somos imortais, Deus tem todo o tempo. Todo o tempo. Nunca nos vai constranger. Então, diz-nos assim, mais uma vez aqui na obra de Humberto de Campos, Jesus falando com Simão Pedro: os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. O que é que são estes os afetos da alma? Olhamos para a nossa vida. Quem são as pessoas que nós amamos verdadeiramente? Aquelas pessoas que tocam o nosso coração. Aquelas pessoas cuja companhia nos alegra, com quem desejamos estar, partilhar a nossa vida. Esses são os afetos da alma, que nos conduzem para Deus. E conduzem-nos para Deus justamente porque é nessa experiência que nós vamos trabalhando o nosso sentimento. Vamos trabalhando o nosso coração. Vamos nos abrindo para a relação. Então aqui, os laços de amizade, os laços familiares, onde vamos tantas vezes encontrar almas afins que nos tocam de maneira particular. Nessas relações, há algo em nós de mais profundo, mais real, que é ativado. De modo a que nós passamos a querer fazer algo de bom por essa pessoa. Ajudar a pessoa. Compartilhar com a pessoa. E muitas vezes é justamente por estes laços que nós vamos redimir-nos e transformar-nos.
Então lembramos aqui do exemplo de um caso que está no livro Sexo e Destino, que conta a história de duas famílias que estão ali comprometidas por questões do passado. E ao longo da obra, os vários elementos dessa família vão se transformando à custa de muito sofrimento, vão despertando, vão se modificando, com exceção de uma das pessoas. É o espírito de Dona Márcia. O espírito encarnada. É a Dona Márcia, uma mulher sedutora, fria, calculista, que a certa altura, vendo todas aquelas dificuldades familiares, decide afastar-se e vai viver a sua vida de prazer, de gozo. Afasta-se da filha, não conhece os netos. E é justamente através de um neto que aquela alma vai ser resgatada. Em que o neto é um afeto do passado. E é quando ela entra em contacto, quando conhece o neto, algo nela se altera. Ela sente uma atração natural, há uma atração espontânea entre ela e o neto, recíproca, e é a partir daí que ela começa o seu processo de aproximação da família, da filha. E é justamente esse o laço com o qual, vamos assim dizer, Deus a captura outra vez. Então muitas vezes é disto que nós precisamos. E é isto que Deus nos traz. Afetos, relações que vão tocar o nosso coração. Deus está justamente ali, a cativar-nos, a trabalhar por dentro de nós, despertando a nossa sensibilidade, despertando a nossa boa vontade. Mas Deus também trabalha através das experiências mais amargas, mais dolorosas, que é justamente aí que nós tantas vezes nos questionamos: onde está Deus afinal, no meio de tanto sofrimento? Não é? Mas o sofrimento é um processo necessário muitas vezes para nós despertarmos. Porque para corações muito endurecidos, às vezes é preciso experiências mais duras. Então, como diz Emmanuel, a gazela desperta ao canto do pássaro, a pedra só com a explosão do dinamite. Então, às vezes nós estamos tão insensíveis, tão endurecidos como a pedra, que precisamos de um dinamite na nossa vida para despertarmos, para acordarmos para a vida, para compreendermos aquilo que é verdadeiramente importante. E às vezes é justamente pelo caminho da dor que nós vamos tomar consciência do que é que a vida realmente é. Então diz-nos aqui C.S. Lewis, um grande pensador, autor das obras de Nárnia, que deu origem a uns filmes também, mas um grande pensador cristão. Ele diz-nos assim: Deus sussurra-nos nos nossos prazeres, fala-nos na nossa consciência, mas grita nas nossas dores. Então a dor é o seu megafone para acordar um mundo ensurdecido. Então muitas vezes é justamente pelo caminho da dor que Deus nos encontra. É claro que à luz da doutrina espírita nós sabemos que as dores são criadas por nós mesmos. É o efeito, é a lei respondendo às nossas ações. Mas Deus permite que nós passemos por essas experiências, porque muitas vezes é justamente disso que nós precisamos para desistir de procurar certos objetivos que são prejudiciais. Então Emmanuel tem aqui uma passagem muito interessante em que ele diz assim: rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que a imaginamos. Nós temos a nossa ideia de felicidade e é isso que nós pedimos. Mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la sem agravar as próprias dívidas. Então nós pedimos: eu quero ser rico, eu quero ser bonito, eu quero ter uma carreira assim, assado.
E muitas vezes nós não temos capacidade moral para aguentar essa experiência sem nos prejudicarmos. Porque a pessoa, cada vez que tem dinheiro, perde-se. Prejudica, acaba por se esquecer do bem que pode fazer, acaba por complicar a sua vida. Ou a pessoa, quando tem beleza, complica a sua vida, complica a vida dos outros. Então a pessoa não tem estrutura moral para sustentar aquela experiência. É isso que ele está a dizer. Então, Deus, em muitos casos, nos envia, primeiramente, o espinho da provação, que nos faculte a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno. Então, queres ser rico? Muito bem. Primeiro vais ser pobre, para aprenderes a administrar, para aprenderes a viver de forma simples e adquirires capacidade de lidar com o dinheiro. É assim. Como determina o recurso operatório para o corpo doente antes que se lhe restaure a saúde. Então a pessoa, quando quer ter saúde, muitas vezes também tem que ir à cirurgia. E tem que passar, às vezes, por tratamentos muito dolorosos. Então, nós, assim, do ponto de vista moral, também é. Para nós adquirirmos determinadas capacidade para viver determinadas experiências, muitas vezes nós, primeiro, precisamos passar por outras experiências que nos preparem para isso. E às vezes essas experiências são dolorosas, são difíceis, porque nós trazemos connosco certos defeitos, do ponto de vista moral, que não nos permitem vivenciar isso de maneira equilibrada. E, portanto, a dor aqui como, muitas vezes, o circuito, a forma, uma das formas com que Deus chega até nós. Mas o Criador também atende à criatura por intermédio das próprias criaturas. Então, muitas vezes vemos a pessoa em sofrimento, ou nós próprios estamos em sofrimento e perguntamos: onde está Deus agora? E nós lembramos aqui da história de uma amiga que um dia nos contou de uma situação que se passou com uma amiga dela, que tinha um filho, mas que teve uns problemas ali com o marido e de repente tem uma questão de saúde muito grave, um acidente. Aí o marido desaparece e ela fica sozinha no hospital. E esta minha amiga vai vê-la e mobiliza todos os recursos que tinha à disposição para ajudá-la. E ela, quando contava esta história, assim ainda um pouco aflita, angustiada, pergunta, diz assim: eu acredito em Deus, eu sou crente, mas nestas alturas eu questiono-me: onde é que está Deus? Onde é que está Deus que deixa que uma pessoa fique assim, sozinha, sem amparo? E eu fiquei a pensar no assunto. Como é que se responde a isto? Não é? Uma situação tão dolorosa como ela contou. E depois a resposta veio assim clara, não é? Deus estava nela. Deus estava com a única pessoa que naquele momento esteve disponível para auxiliar. Então Deus manifesta-se através das criaturas. Olhemos para o lado e vejamos quem são as almas que tantas vezes nos trazem elementos de auxílio. Através de uma palavra, através da companhia, através da sua presença. Então Deus opera através delas. Deus atua através daqueles que têm sensibilidade, daqueles que lhe oferecem a sua boca, daqueles que lhe oferecem as suas mãos, para agir. Humberto de Campos, numa das suas crónicas, conta uma passagem muito bonita em que uma mulher muito bonita vê Jesus. E vai toda perfumada, em roupas belas, ter com o mestre. E diz-lhe: forasteiro, vem comigo, posso oferecer-te frutas, perfumes, todo o prazer que tu procuras, para te fazer feliz.
E ele responde-lhe, hoje não, mais tarde, quem sabe. E ela insiste, mas por favor, por que não? Tenho uma casa bonita, muito confortável, poderias vir, eu ia-te fazer feliz. E ele responde na mesma, compreendendo que havia ali uma intenção equivocada, hoje não, mas mais tarde talvez. E ela, desapontada, afasta-se. O tempo passa, ela adoece, perde tudo o que tinha, fica fisicamente desfigurada pela doença. E há um dia em que uma empregada ou uma amiga que a ajudava encontra Jesus e diz-lhe, mestre, eu tenho visto todos os milagres, as curas que tu fazes. Eu tenho uma amiga que está muito necessitada de amparo. Por favor, atende. E ele vai ter com ela, entra numa caverna e aí está. Aquela mulher que já não era mais bonita, já não tinha os perfumes e os tecidos. E ela olha para Jesus, constrangida, e diz-lhe, mas é agora que tu vens? Antes disso, antes de Jesus se afastar dela da primeira vez, ela justifica o seu pedido. E diz-lhe, Senhores, eu procedo assim porque eu vejo um brilho no teu olhar. Diferente. E eu procedo assim porque eu te amo. Mas isso não foi suficiente para convencer Jesus, é claro. E agora, quando Jesus a reencontra, vê naquele estado. E ela, muito admirada, sem compreender porque é que ele vinha justamente naquela hora. E Jesus responde-lhe, é que agora eu vejo um brilho diferente no teu olhar. E procedo assim, porque eu te amo. Então, que Jesus fique com todos nós. E muito obrigado pelo vosso tempo.